E aí, tranquilos? Situado em Roma, o filme nos apresenta Johnny, um empresário de meia-idade, bem-sucedido e carismático. Ele parece ter quase todos os aspectos de sua vida sob controle, exceto sua compulsão por conquistar mulheres. Sempre que vê alguém atraente na rua, ele sente a necessidade de seduzi-la. Para isso, ele usa seu charme natural, combinado com táticas enganosas, criando personalidades diferentes para cada conquista. Seu amigo Fábio costuma contar essas histórias no clube, e Johnny, sem limites, até brinca que a esposa de Fábio também poderia se interessar por ele. Por outro lado, temos Dario, o médico pessoal de Johnny e sua consciência moral, que o incentiva a estabelecer um relacionamento duradouro antes de completar 50 anos. Durante um jantar, Johnny recebe uma ligação inesperada sobre sua mãe, um aspecto de sua vida que ele também não consegue controlar. Ele se distanciou da família, e agora é tarde demais para corrigir isso, pois recebe a notícia do falecimento dela. No funeral, seu irmão Flávio faz um discurso comovente, enquanto Johnny não tenta dizer nada. Depois, ele visita sua antiga casa, onde se senta na cadeira de rodas de sua mãe falecida e observa fotos da família. Ele parece emocionado até que Elia, uma jovem atraente que acabou de se mudar para o bairro, aparece. Ao vê-lo na cadeira, Elia o confunde com uma pessoa com mobilidade reduzida e comenta que costumava cuidar de pessoas nessa condição em uma casa especializada. Obviamente, Johnny decide manter a farsa para se aproximar dela. No dia seguinte, na empresa de calçados High Speed, Johnny repreende os funcionários pela queda nas vendas. Uma funcionária chamada Julia sugere criar uma linha voltada para atletas paralímpicos, mas Johnny rejeita a ideia, afirmando que a marca foca em influenciadores populares. Para piorar, ele demite Julia na hora. Mais tarde, Johnny volta à casa da mãe para continuar fingindo ser paraplégico e se encontrar com Elia. Enquanto tomam café, ela menciona gostar de estar solteira, mas que ocasionalmente sai com homens milionários, independentemente da idade. Ao ouvir isso, Johnny revela ser o dono da High Speed, uma marca de sucesso com 148 lojas na Europa, abandonando a ideia de fingir ser de classe média. O plano funciona, e Elia o convida para visitar a casa de campo de sua família. Na casa de campo, Johnny precisa se movimentar em uma cadeira de rodas para não levantar suspeitas de Elia, seus pais e sua avó. Pouco depois, a irmã de Elia, Chiara, chega. Johnny fica encantado com sua beleza, até perceber que ela também usa uma cadeira de rodas. Subitamente, o convite de Elia faz sentido. Ela quer aproximar Johnny e um homem rico que supostamente compartilha a mesma condição de sua irmã. Apesar de Chiara ser encantadora, Johnny não se interessa e deseja ir embora. Mais tarde, ele conta aos amigos no clube sobre a situação, admitindo que Chiara é bonita, mas que jamais consideraria se envolver com alguém em tais condições. Quando Fábio desafia, Johnny decide aceitar por orgulho. Enquanto isso, Elia encontra Flávio e comenta sobre o irmão maravilhoso dele. Flávio decide não revelar a verdade, mas depois avisa Johnny de que sua encenação já foi longe demais. Johnny ignora, acusando Flávio de estar com inveja. No dia seguinte, Johnny liga para Chiara para convidá-la para sair no fim de semana, mas ela diz que estará ocupada e sugere que ele a acompanhe em um torneio de tênis adaptado. Durante o torneio, Johnny observa Chiara jogar com habilidade surpreendente. Após a partida, ela o convida para jantar com seus amigos, todos eles com necessidades semelhantes. Isso deixa Johnny desconfortável, mas ele decide continuar com o plano. Todos perguntam a Johnny sobre sua suposta condição física, mas ele nunca sabe o que responder. Em outro dia, tentando compensar o jantar frustrado, Johnny aparece de surpresa em um concerto de violino de Chiara. Pela primeira vez em sua vida, ele é tocado pela música clássica, tudo graças a ela. Após o concerto, ele a leva a um restaurante sofisticado, onde, tomado pela culpa, está prestes a contar a verdade. No entanto, no último segundo, ele muda de assunto e confessa que sente atração por ela. No meio de sua confissão, Johnny cria um caos com sua nova cadeira de rodas elétrica, que ele não sabe controlar. Mesmo assim, acompanha Chiara até o quarto de hotel, onde se beijam pela primeira vez. Ela, no entanto, interrompe o momento abruptamente, dizendo que ainda não está pronta para avançar nesse sentido. Buscando orientação, Johnny pergunta a Dario, seu médico e amigo, se homens com mobilidade reduzida ainda podem ter uma vida sexual ativa. Para seu alívio, Dario confirma que sim, mas sugere que Johnny se concentre mais em como satisfazer Chiara emocionalmente e fisicamente.
Após isso, Johnny liga para Kiara para marcar o próximo encontro, enquanto busca outra mulher para passar a noite. Paralelamente, Kiara conta à irmã o quanto Johnny a faz sentir especial, tratando-a como uma mulher completa, sem a condescendência que recebe de outras pessoas. Quando o dia do encontro chega, Johnny recebe Kiara em sua casa. Enquanto ela se move com agilidade na cadeira de rodas, ele continua desajeitado, esbarrando nos móveis. Durante o jantar, ela pergunta como ele perdeu os movimentos das pernas. Johnny inventa uma história sobre um acidente semelhante ao do ator Christopher Reeve, mas quando Kiara menciona que Reeve ficou paralisado do pescoço para baixo, ele improvisa, dizendo que caiu de um pônei e não de um cavalo. Kiara então compartilha sua história, mais trágica. Anos atrás, sofreu um acidente de carro no qual o passageiro saiu praticamente ileso e seu violino não teve nenhum arranhão, mas ela perdeu os movimentos das pernas. Para consolá-la, Johnny cria um ambiente mágico ao inflar um flutuador e encher o quarto com água, permitindo que ela se mova livremente. Emocionada, Kiara se joga nos braços dele, e eles têm um momento íntimo. Após ela adormecer, Johnny, ainda carregado por sua imaturidade, tira uma foto dela para mostrar aos amigos e provar que venceu uma aposta. Mais tarde, ele ainda encontra a esposa de Fábio, mas a expulsa de sua casa após uma discussão trivial que o deixa irritado. Nos dias seguintes, Johnny evita Kiara, mas começa a sentir remorso. Sua consciência finalmente desperta e ele decide recontratar Julia, a funcionária demitida, reconhecendo que ela pode ajudar a empresa a se conectar com novos clientes. Ele também percebe o quanto sente falta de Kiara e marca uma visita ao apartamento dela, com a intenção de confessar tudo. Enquanto Kiara termina de tocar uma peça musical, Johnny olha fotos da infância dela, de quando ainda podia andar. Dominado pela culpa, ele se levanta da cadeira de rodas, mas rapidamente se senta novamente antes que Kiara o veja. Quando ela pergunta sobre sua confissão, ele muda de assunto para fazê-la rir. Durante a conversa, Kiara revela que, após seu acidente, seu ex-namorado a abandonou, o que a fez desacreditar no amor, até conhecer Johnny. Isso só aumenta a ansiedade dele, que decide adiar a verdade por mais tempo. Naquela noite, Kiara sugere um jantar com os amigos de Johnny, Dario e Luciana. A caminho do restaurante, Dario e Luciana alertam Johnny para que ele conte a verdade a Kiara, ou eles mesmos farão isso. Durante o jantar, Dario está prestes a revelar tudo, mas Johnny acidentalmente derruba a sopa na camisa de Dario, forçando-o a ir ao banheiro. Lá, Dario avisa Johnny de que sua farsa foi longe demais e que ele está machucando Kiara. Mesmo assim, Johnny se recusa a encarar a realidade. No dia seguinte, seu irmão Flávio decide agir. Ele conta a Elia toda a verdade. Furiosa, Elia confronta Johnny, dá um tapa nele e o ameaça. Ele tem 2 dias para contar a verdade a Kiara, ou ela mesma fará isso da pior maneira possível. Tomado pela ansiedade, Johnny se encontra em um dilema e desesperador. Johnny visita um asilo para ver seu pai, com quem mantém uma relação distante. Seu pai também tinha fama de ser um galanteador sem propósito no passado, mas agora expressa arrependimento por ter sido um mau marido. Ele aconselha Johnny a não repetir os mesmos erros e insiste que ele conte a verdade a Kiara, mesmo que isso signifique perdê-la. Nesse momento, os dois ouvem o diretor do asilo promovendo uma excursão para Lourdes, uma região da França conhecida entre os católicos pelas histórias sobre a água sagrada, que supostamente tem poderes de cura. Tanto Johnny quanto seu pai têm a mesma ideia: convidar Kiara para Lourdes, onde Johnny fingiria recuperar os movimentos das pernas graças à água milagrosa. Quando Kiara comenta os planos com Elia, Elia desconfia das intenções de Johnny e decide revelar a verdade sobre ele. Para surpresa de todos, Kiara não reage com choque, já que em parte ela já suspeitava. As atitudes desajeitadas de Johnny na cadeira de rodas sempre pareceram estranhas, mas ela escolheu se iludir porque ele a fazia se sentir amada e desejada. No dia seguinte, na Catedral de Nossa Senhora de Lourdes, o padre Walter recebe os turistas. Quando nota Johnny, ele o chama para uma conversa privada. Com anos de experiência, o padre percebe que Johnny não é paraplégico e pede que ele não se levante ao tocar a água sagrada, para não dar falsas esperanças aos outros. Johnny deixa a catedral como se nada tivesse acontecido, continuando com sua farsa. Enquanto isso, Kiara, desapontada, caminha em direção ao ônibus de turismo, sem perceber um caminhão em alta velocidade vindo em sua direção. Felizmente,
Johnny a agarra a tempo, mas acaba usando suas pernas no processo. Kiara, mantendo as aparências, exclama que foi um milagre. Contudo, já dentro do ônibus, ela não consegue segurar as lágrimas. De volta a Roma, os problemas de Johnny só aumentam. Ele leva um soco de Fábio, que descobre o caso de Johnny com sua esposa e perde o respeito dos colegas do clube. Buscando alívio, Johnny vai ao túmulo de sua mãe, onde finalmente confessa seus erros e desabafa, aliviando o peso que carrega. Johnny retorna ao trabalho com uma nova perspectiva e coloca Julia no comando de uma campanha para incluir atletas com deficiência na marca. Ainda assim, ele sente que algo está faltando: Kiara. Determinado, ele vai à casa da família dela, mas encontra apenas a avó, que se recusa a dizer onde Kiara está. Ela desconfia das intenções de Johnny e acredita que ele só quer um relacionamento passageiro. Desesperado, Johnny admite que está mentalmente confuso, mas insiste que se apaixonou por Kiara como nunca aconteceu com ninguém. Tocada pela sinceridade dele, a avó finalmente revela que Kiara está a caminho de outra cidade para um concerto, dando a rota e o horário para que ele possa alcançá-la. Antes de sair, ela o adverte: se ele machucar Kiara novamente, ela mesma cuidará para que ele saiba o que é viver com uma deficiência. Johnny consegue interceptar o ônibus a tempo, mas Kiara diz que não precisa da pena de ninguém e o ignora completamente. De volta a Roma, Johnny tenta retomar sua rotina, mas as lembranças de Kiara o assombram. Durante uma corrida, ele cai de joelhos, incapaz de seguir em frente. Quando levanta os olhos, vê alguém inesperado: Kiara, que o convida a sentar-se em sua cadeira de rodas para que possam recomeçar. Na cena final, vemos a festa de 50 anos de Johnny, cercado por amigos, a família de Kiara e seu irmão, que conseguiu conquistar Elia. Enquanto todos dançam alegremente, Johnny pega Kiara nos braços para que possam dançar no ritmo deles. Se você gostou deste resumo de filme, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias incríveis.